Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais um momento. Vamos pensar o conteúdo. Momento em que a gente pega assuntos, né, do nosso dia a dia, da nossa vivência. Muitas vezes eu pego do conversando sobre a vida, outras vezes eu pego das aulas que eu ministro, ou de algum outro encontro que tem. Falo assim, puxa, esse assunto daria um belo conversando não, daria um belo vamos pensar o conteúdo, né? Porque é um assunto que às vezes a gente tem que destacar para a gente pensar, refletir. A ideia são esses videozinhos curtos para que a gente possa abordar o tema e deixar aquilo para ser processado, organizado na nossa mente. Hoje a gente vai falar sobre o perdão. Muito se fala que para perdoar a gente precisa se colocar no lugar do outro. Isso é verdade. Para perdoar, muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro. E quando é auto-perdão? Também. A gente também precisa se colocar lá naquele momento que a gente não tinha experiência, que fez uma escolha pelo momento, pela paixão, pela aflição que estava vivendo e fez um movimento porque está aprendendo a viver como experiência de vida. Então nós erramos e vamos errar e a gente precisa aprender a lidar com isso com um pouquinho mais de amorosidade. Então, para perdoar alguém, a gente precisa se colocar no lugar do outro? Precisa. Para nos perdoar, a gente também precisa se perceber naquela situação e compreender em que momento de vida a gente estava, com que experiência a gente estava. Ótimo. Mas não basta só se colocar no lugar do outro. Você tem que se perceber capaz de cometer aquele erro. E aí você se perdoa. E aí você consegue perdoar o outro. Porque se você passar para lá, né, e falar assim, mas eu nunca faria isso, de verdade você não está se colocando no lugar do outro, na situação, na história de vida, nas dificuldades que ele tem. Cada um tem um jeito de processar a informação, né? Então você tem que pensar, eu naquela educação, naquele modo, naquela situação de vida, sem ter os estudos, o conhecimento que eu tenho hoje, poderia? Sim, poderia. O triste é que poderia. Talvez, se você acredita em encarnação, reencarnação, talvez você já tivesse até feito isso anteriormente, não é? Bem, feito isso, também tem que fazer isso para mim, Rajla? Sim, bem. Você tem que olhar lá atrás e ver que aquele seu erro você cometeu de uma determinada forma por inexperiência e compreender que você ainda pode repetir ele. Então, fala assim, poxa, a melhor forma que eu tenho de me perdoar é não negar. É não negar, é assumir. Assim, ops, tá aí um ponto falho da minha personalidade, tá aí um ponto que eu tenho que melhorar de conhecimento. E aí, tomar estratégias para mudança, sabendo que talvez aquele seja seu ponto fraco. Tudo bem? Interessante isso, né? Ok. Mas tem algo que saiu até no Conversando sobre a Vida outro dia, que é muito interessante. Tem situações em que a palavra perdão, ela é absorvida pelo amor numa situação boa. Veja, nós falhamos, as pessoas que nós amamos também falham. E muitas vezes, na hora do nervoso, da aflição, alguém diz alguma coisa que não ficou legal, né? E aí a gente pega e dá à pessoa a oportunidade de perceber como nós nos sentimos. E aí a pessoa tem a oportunidade de dizer, ops, não foi isso que eu quis dizer. Não era essa a minha intenção, né? Porque entre o nosso sentir e o falar do outro tem um abismo de distância. E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, quando a gente oportuniza esse diálogo, o perdão ele já foi diluído na ideia toda, principalmente se a gente vive numa relação de amor verdadeiro, no sentido de eu amo e a outra pessoa também me ama, então logo ela quer o meu bem e eu quero o bem dela. Se é uma relação saudável, ainda é mais tranquila. Se não é saudável, gente, aí sim cabe um perdão explícito, cabe até rever e avaliar a situação deste relacionamento, né? Mas está dessa forma. E a gente também. Muitas vezes a gente consegue prestar atenção. Poxa, aquilo que eu falei não foi legal. Se eu tivesse ouvido aquilo, eu não ia gostar.
vai lá, conversa com a pessoa, me desculpe, não fiz por mal, não foi adequado, não foi legal. E de novo aí entra até mesmo um processo de auto-perdão. E se estamos num relacionamento positivo, as pessoas destituem umas às outras do cargo e colocam as pessoas todas como seres humanos em processo de evolução. E aí, se nós somos pessoas que procuramos vibrar o bem, nós nos entendemos de maneira amorosa, não fica acumulando lixinho de rancor, de raiva para explodir em algum momento. Então, o perdão aí ele está meio que diluído na situação, está existindo de uma forma maravilhosa, né? E existem outras situações traumáticas em que realmente o perdão ele é preciso, pesado, né? E aí algumas pessoas vão dizer que tem que perdoar por conta do plano espiritual, tem que perdoar porque nananana. Não é que tem que perdoar, mas se a gente consegue perdoar, é libertador. A gente para de arrastar a corrente e de reviver aquele sofrimento um dia atrás do outro. E muitas vezes a gente tem que se perdoar primeiro. Por quê? A gente precisa se perdoar primeiro porque era para ter ido para a esquerda e foi para a direita e trombou com a situação. Às vezes a gente estava numa situação que fala assim, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, e a gente só saiu quando o negócio deu ruim, né? Então primeiro a gente ainda precisa ver essa situação. Às vezes não tem nada a ver com isso, né? Porque coisas ruins às vezes acontecem com pessoas boas. E aí você tem que perdoar de verdade, entendeu? Compreender aquele ser humano que te fez algum mal como um ser humano incapaz de fazer melhor, entendeu? E não levar tão pro pessoal. Aquele ser humano faria isso com você, com outras pessoas, faria isso, entendeu? E aí começar a compreender, poxa, infelizmente deu uma coincidência aqui que não é boa, não é boa. O que eu posso tirar disso, meu Deus? É tanta dor que tem, que eu possa primeiro diluir essa dor e ver se a minha situação se tornou um exemplo, de repente, para eu aconselhar alguém, se tornou algo para me fortalecer de alguma forma, para perceber algo, ou se foi uma fatalidade. Aconteceu uma coisa ruim com quem não deveria ter acontecido? Pode acontecer também, tá? E aí a gente precisa de novo perdoar, por quê? Porque senão a gente fica sofrendo aquilo dia após dia num tormento, né, muito grande. Passando, como eu disse, primeiro pela percepção do seu movimento e depois para com o outro. Eu sei que dependendo da situação isso é muito, muito difícil, né? Haja visto, né, aquele filme A Cabana, ele é muito forte nessa questão do perdão, né, na situação traumática que a família viveu. A gente sabe que mesmo se houvesse a justiça, se conseguisse prender ou trabalhar todas as pessoas que fazem aí o mal, nós ainda assim não seríamos aplacados naquela nossa ideia de justiça, né? Do olho por olho, dente por dente. E isso não é bom, gente. Isso não é bom. Porque neste plano nós viemos todos para evoluir. Então eu estou dizendo aqui que tem coisas que a lei precisa atuar, nós precisamos correr atrás dos nossos direitos, fazer as denúncias, precisamos nos movimentar, precisamos. Não podemos nos envergonhar dependendo da crueldade que foi feita, da situação que foi realizada, precisamos. E precisamos, na medida do possível, desapegar dessa dor e trabalhar o perdão enquanto aquele ser humano. Sim, precisamos, porque isso nos liberta das correntes, porque isso nos dá liberdade. Bem, amados, perdão não é fácil, né? Haja visto, se fosse fácil eu não falaria tanto sobre ele tantas vezes, né? E é um processo contínuo de amorosidade e de libertação. Então que a gente consiga fazer, não porque temos, ou porque devemos, ou porque isso é o que um ser humano bom, cristão tem que fazer. Não. Que nós
tenhamos o poder de nos desconectar da situação, que nós tenhamos o poder de nos perdoar, de perdoar o outro para seguir a vida, para seguir em liberdade em frente. Meus amados no meu coração, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Visitem as outras pastas, tragam as suas ideias e sugestões. Se você proseou, conversou com alguém aí em casa, pensou num tema para o Vamos Pensar o Conteúdo, dá aí a sua pensada, manda para cá, que a gente vai trocar, conversar sobre este assunto, tá bom? Gratidão profunda, se gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir, o seu carinho, compartilhe com os amigos. Beijo grande no coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Namastê, amados.